falando aí. Sim. Que seria concebido desse jeito aí. Sim. Não é o mesmo anticristo que a gente tá aqui pirando que seria o Trump. Pode ser que o Trump tenha sido concebido assim, eu não sei. Será? Alguns xaropes dizem que sim, né? Que ele foi concebido dentro de um ritual de magia sexual. Essa sociedade secreta, tipo o Código da Vinci. Sim, exatamente. Na verdade, em vez de ser priorado de Sião, é a ordem dos 9 homens desconhecidos. E caralho, essa que é a se ordem. eles são desconhecidos, como é que tu tá ligado neles? Que ele deu mole, né? C9, porque a numerologia é muito forte pra eles, né? Por quê? 9 é um 6 de cabeça pra baixo? Não, primeiro a gente tem que entender que pra eles o número é muito importante, por causa da numerologia. Por que no caso do 9? O 9 é um número que é chamado número do egoísmo. Ou da vaidade, ou do orgulho, tipo, eu sou o cara. Porque todos os múltiplos de 9, se você soma os números, vai dar 9. Né? 9 vezes 2, 18, 8 mais 1 é 9, 27, né? 3 vezes 9, 27, 7 mais 2 é 9, e assim sucessivamente, né? 9 vezes 9, 81. Daí pros caras é importante que seja 9. Tem essa força no mundo espiritual. O 11 também. Aí, os caras entendem de tarô, ele vai entender um pouco disso, ou de cabalá, né? Porque o tarô, você tem os arcanos ali, cada arcano tem um símbolo e tal. Então, eles operam em cima dessa lógica da simbologia do número, da força espiritual do número para trazer algo à realidade. Cabalá é uma vertente mística da cultura judaica. É misticismo judaico. Mas tem vários níveis, várias interpretações, né? Que Deus abençoe sua vida, Cefas, com mais um vídeo do Conjectura Bíblica. E hoje a gente vai falar sobre sociedade secreta. Existe uma sociedade secreta que eu ouvi citada em alguns podcasts pelo nosso querido Daniel Lopes. Por enquanto tá sendo só corte do Daniel Lopes, que esse pastor ele é muito mente aberta, cara. Ele fala coisas que ninguém fala. Então eu quero trazer para você um vídeo sobre os 9 homens desconhecidos. Vamos falar algumas coisas do que eu acho que é isso. Antes de mais nada, eu vou colocar o corte aqui. É um corte simples, só explicando que existe, né, segundo o pastor Daniel Lopes e segundo um escritor chamado William Schnoebelen, que eu já li livros dele. Tem um livro dele que chama Entrevista com o Ex-Vampiro. Tem um livro dele que chama Maçonaria do Outro Lado da Luz, tá? Tem outro livro dele que chama Lúcifer Destronado. Livros que são bons para você entender sobre esses assuntos de satanismo, sobre esses assuntos de ocultismo e até sobre ufologia, tá? Só que essa sociedade secreta, eu quero ver se realmente, o que vocês acham sobre isso. Vamos lá. Vou colocar o vídeo aqui. Quem é que manda no mundo, Daniel? É a BlackRock? Depende, né? Okay. Nesse mundo... aqui. Seriam esses 9 homens desconhecidos, pô. Da onde tu chegou? Da onde saiu essa porra dessa ideia? Essa ordem, ela vem da Índia, indiana, os primeiros relatos, mas é uma ordem que hoje em dia é o topo do topo das sociedades secretas, segundo algumas linhas, né? Você teria as sociedades mais básicas ali, e no topo da pirâmide você teria os 9 homens. Quem fala isso é o William Schnoebelen, que foi desses grupos aí. Acima dos 9 homens desconhecidos tem os 7, que são 7 anjos caídos, e acima teria o olho que tudo vê, que é o Lúcifer. Isso nesse mundo aqui, né? Porque Jesus falou que Lúcifer é o príncipe desse mundo. O mundo jaz do maligno. Isso aí. E quem é o maligno? É o Lúcifer, que é o pai da mentira. Sim, é isso aí. Então esse mundo seria dominado por essa galera aí. Faz sentido mesmo, né? Do jeito que o mundo tá, né? É muito louco a gente ver esse tipo de comentário e a gente não pirar achando que é viagem. Como o Igão, né? Deu até uma risada ali e tal. Só que é o seguinte, eu acredito sim que seja. Por quê? Porque é o seguinte, segundo eu já tenho pesquisado sobre esses 9 homens desconhecidos, são todos Munchaites, né? Crianças da lua. Todos eles nasceram nesses ritos, né, de magia, e todos têm o seu DNA manipulado, né? Angelicalmente, como a gente vê em Gênesis 6 lá, fiz um vídeo sobre isso. Então o que isso vem trazendo à luz do meu entendimento, né? Que existe mesmo uma elite que governa tudo, né? Isso é bíblico. Jesus diz que o mundo jaz do maligno. Então o controle do mundo é controlado por seres malignos, né? Por que 9, né? Eu vou tentar explicar o porquê do 9. Porque o 9 é o 666, né? 3 vezes 6, 18.
né? Some. Aquele que tem entendimento, some o número. 3 vezes 6, 18. 8 mais 1 é o 9. O 9 é conhecido como o número do egoísmo, porque se você fizer a soma dos múltiplos de 9, sempre dá 9, ou seja, é um número do egoísmo. E o egoísmo vem de Lúcifer, né? Um ser totalmente egoísta, que foi criado por Deus, criado pelo Pai Altíssimo, que quis tomar o lugar dele. Um ser totalmente egoísta. Então o egoísmo já vem sendo a raiz principal do Éden, né? Você vai ser igual a Deus, né? Não está dando reconhecimento a quem te criou. Eva foi egoísta, né? O sentimento que Lúcifer colocou no coração de Eva ali, para ela pecar naquele lugar, foi o egoísmo, que é o sentimento que Lúcifer mais alimenta, né? O pai da mentira, como ele disse aí. Então nós temos que entender primeiramente que o sistema 666 é o 9, tá? Então, se existe uma cúpula de 9 pessoas, essas 9 pessoas estão abaixo de principados, né? Abaixo de principados e abaixo de Lúcifer, né? Que é o que está no comando, que ofereceu lá na aprovação do deserto, ofereceu os reinos para Jesus, ofereceu tudo para Jesus ali, tá? E Jesus usou a palavra para combater. E o que isso me traz? A clareza, me traz a visão agora, a mente agora, é que simplesmente, irmãos, se você for ver o que está acontecendo, você hoje assistir um desenho que nem os Simpsons, você vê que existe muita coisa preditiva, né, em Hollywood, em filmes. Por que essa elite faz tudo isso, né? Segundo eu já pesquisei sobre esses 9 homens aí, são homens bruxos poderosos, bruxos que poderiam aparecer em um lugar e ao mesmo tempo aparecer em outro lugar, poderiam se teletransportar, coisa assim mirabulosa, tá? Mirabulosa. Lembrando, tá? Para você não achar que nós estamos falando aqui, isso é uma conjectura, tá bom? É uma conjectura, tá? Segundo os fatos que nós lemos em livros, nós pesquisamos e alguns pastores como Daniel falam sobre isso. Então, o que seria isso, tá? Isso seriam pessoas que são totalmente voltadas para o mundo das trevas mesmo, controladas por seres espirituais. E esse controlado que eu falo, eu vou bem além, porque se você é que nem eu que já assistiu a série Stranger Things, né? Stranger Things que fala, realmente você vê que quando na segunda temporada o Devorador de Mentes controla o Will, né? Lembra disso? Vamos dar uma viajada aqui. Como que o Devorador de Mentes controla o Will? O Devorador de Mentes, ele tá lá num lugar espiritual, que é o mundo invertido, que é muito semelhante aos lugares celestiais. E de lá ele controla aquela pessoa que tem tem uma certa legalidade, tem dele por dentro, né? Assim o Espírito Santo nos controla e assim esses principados controlam essas pessoas. Então, se você dá legalidade para o mal, você dá legalidade para esses seres. No caso desses 9 aí, o que aconteceu? São pessoas geneticamente já preparadas para que esses seres controlem essas pessoas. Então, se realmente isso for verdade, né, se realmente isso existir, são pessoas que você não vai ver andando na rua aí de qualquer jeito. Você nem vai ver essas pessoas. E geralmente são pessoas que, se estão na mídia, são muito bem mascaradas, muito bem guardadas e às vezes com poderes que você nem imagina que tem, né? Então a gente precisa vigiar no seguinte: nem tudo que a gente ouve é verdade, mas a gente precisa ligar os fatos, a gente precisa começar a entender, compreender que nós estamos nos finais dos tempos, tá? Eu acho que muita coisa do livro de Apocalipse já se cumpriu, irmão. A gente tem que crer que já se cumpriu e está se cumprindo. Então, e a Bíblia fala que nada ficará encoberto, nada ficará encoberto. Para você, para outros, pode parecer uma viagem isso, mas eu acredito que seja verdade. Eu acho que isso aí tem totalmente remonta a muitas coisas, porque o 9 é o 666, o sistema é o número da besta que vai controlar, né? A gente vê aí governos que estão totalmente voltados para isso, né? Para esse sistema, e essas pessoas manipulam mesmo, elas manipulam as outras, né? Acima dos Illuminati, acima né, das 13 famílias que diz que controla tudo, esses caras estão aí, certo?
Então, é algo que, assim, se você tiver alguma coisa para comentar sobre isso, algum livro para indicar, eu indico para vocês lerem os livros do William Schnoebelen. Eu vou deixar o nome dele aqui embaixo, tá? Para vocês pesquisarem livros desse cara. O cara foi druida, o cara foi bruxo, o cara foi satanista, o cara foi mormon, o cara foi maçom grau 33, tá? Tanto que nos livros que ele fala de maçonaria, ele fala que a maçonaria vai até o grau 33, aí ela vira 360 graus, então tem muito mais graus que o 33, né? Que aí começa a adoração a Bafomé, a Lúcifer. Então vocês podem ter certeza que esse cara tem autonomia no que ele fala. Tanto que ele foi vampiro de uma sociedade secreta vampírica, que eu tenho certeza que o Daniel Lopes ainda vai ser chamado em podcasts para falar sobre isso. Né? Então é muito interessante você ver um cara com tamanho conhecimento falando sobre isso, né? Então a gente tem que ficar alerta nas pessoas que têm o conhecimento, né? Até mesmo que Deus o tenha, o nosso querido Daniel Mastral, que falava muita coisa. Tem muitos vídeos que nós vamos reagir dele aqui ainda. É um cara que falava muita coisa sobre isso. E a gente vê uma abertura aí espiritualmente sobre o que esse cara falava, o conhecimento que ele tinha. Então não desacredite, pesquise, tá? Pesquise de fontes boas, não fica só no Google, pesquisa de fontes boas, vai em livros, leia sobre os assuntos. Ah, mas que vantagem eu tenho pesquisando sobre isso? A vantagem é que no final dos tempos, quando começar a acontecer as coisas, você vai estar informado, você vai saber as estratégias para sair, você vai saber para onde você tem que ir. Tá? Muita gente não fala sobre o livro de Apocalipse, muita gente não prega Apocalipse, mas as primeiras palavras que tem, que fala bem-aventurado aqueles que meditam nas profecias desse livro. Então nós precisamos meditar sim, nós precisamos abrir nossa mente sim, entender que existe um sistema maligno espiritual fortíssimo governando o mundo, mas que Jesus é mais do que isso. Jesus é muito mais poderoso do que esse sistema. E Jesus, com o sopro da sua boca, vai destruir tudo isso. Mas é bom saber como eles manipulam. É bom saber como funciona, tá? Essa engrenagem aí maligna. Então, se depender desse canal, a gente vai esmiuçar vários podcasts. A gente vai dividir vários podcasts, não só do Daniel. É que o Daniel, por enquanto, é o que tá falando mais coisas que pra mim tem sentido. Então, a gente gosta de conteúdo bom, tá? E se vocês tiverem mais alguma coisa a falar dos 9 homens desconhecidos dessa sociedade, eu deixo aberto os comentários aí, a gente vai estar respondendo. E traga conteúdos também. Comentem aí coisas pra gente tentar buscar mais conhecimento. E outra coisa também, irmãos, eu não tô tentando hypar com os vídeos do pastor pra criar aquele, né? Nós estamos tentando tirar algumas dúvidas que eu também tenho e tentar explicar coisas que eu já tinha entendido, porque eu pesquiso já os conteúdos que o Daniel Lopes faz há muito tempo e a fonte que ele se alimenta, eu também me alimento. Muitos livros em inglês que ele teve contato eu também tenho. Então, muitas coisas que ele fala faz sentido para mim. Então, nada melhor do que a gente fazer uma conjectura em cima disso. Amém? Deus abençoe você, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, tem vídeo toda sexta-feira, a partir das 19 horas, tem vídeo para você. Então, toda sexta-feira às 19 eu vou estar postando um vídeo desse sobre sobre algum assunto polêmico, algum assunto que ninguém fala, tá bom? E eu peço para que você seja abençoado por Cristo. Acima dos 9 existe um, que é Jesus Cristo. E ele domina sobre tudo e todos, tá bom? Então eu peço para que você erga suas mãos, aceite a Cristo, tá? Mas tenha sua mente aberta, não seja enganado pelo sistema maligno. Amém? Deus abençoe você e até o próximo vídeo. Tamo junto.